pródigo, ou da síndrome do filho mais velho, mas dentre tantas variantes que repousa neste texto, há um ponto que destaco aqui esta noite, inserido no versículo 24, quando o filho retorna, o pai vai liberar uma palavra, dizendo: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Observe que o pai está destacando 4 características do filho. Quais são? Morto, reviveu, perdido e achado. Perceba que essas 4 características estão subordinadas aos 2 cenários do texto: a terra distante e a casa do pai. A casa do pai e a terra distante. Quando o filho está na terra distante, o pai diz: estava morto. Quando o filho está na terra distante, o pai diz: tinha-se perdido. Quando o filho volta para a casa do pai, o pai diz: estava morto, terra distante. Voltou para a casa do pai e reviveu. Tinha-se perdido, terra distante. Voltou para a casa do pai e foi achado. Sendo assim, não são apenas 4 características da existência do filho, são princípios da terra distante e princípios da casa do pai. Observe que o pai está revelando-nos o que ocorre na terra distante e o que ocorre na casa do pai. O que manifesta na terra distante e o que manifesta na casa do pai. E o que é a terra distante, ou o que ocorre na terra distante? O pai diz: porque este meu filho estava morto. Quando o pai diz isto, ele está destacando a existência do filho na terra distante. E por que ele diz que na terra distante o filho estava morto? Porque o pai entende que não há vida na terra distante, não há vida fora da casa do pai, não há vida na terra longínqua. Ele está afirmando que o que impera na terra distante é a morte. O que se manifesta na terra distante é a morte. O que domina a terra distante é a morte. Mas de repente, o filho estava na terra distante. E de repente, ele volta para a casa do pai. E voltando para a casa do pai, o pai diz: estava morto, vírgula, e reviveu. Por que reviveu? Porque agora ele não está mais na terra distante, agora ele está na casa do pai. E porque na terra distante ele estava morto, e na casa do pai ele reviveu? Porque o pai está tentando nos dizer que se na terra distante quem impera é a morte, na casa do pai quem se manifesta é a vida. Observe que se a terra distante é o lugar da morte, a casa do pai é o lugar da vida. Aqui estamos diante do plano, do exercício da redenção. Olhe para o Éden até o Calvário e encontramos esta palavra do Pai: não há vida longe do Pai.
Não há vida fora da casa do Pai, não há vida distante do Pai, mas de repente o Pai diz: se lá fora ele estava morto, aqui dentro ele reviveu, porque se lá fora a morte, aqui dentro a vida, se lá fora a morte, aqui dentro a vida. Quem é um filho pródigo na terra distante? É a velha criatura, sou eu e você, ou éramos nós, antes de Cristo. Lembra de Efésios? Mortos em delitos e pecados, éramos nós na terra distante, mas de repente o caminho para a casa do Pai apareceu, e aparecendo-se o caminho, o texto não acaba em mortos e delitos e pecados, mas conclui em um Deus de misericórdia, um Deus de graça, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, nos vivificou. O que é isto? É retornar para a casa do Pai. Eu estou lhe dizendo que aqui emana vida. Eu estou lhe dizendo que daqui flui vida. Eu estou lhe dizendo que daqui emana vida. Saia daqui com vida para a tua vida esta noite. Saia daqui com vida para os teus sonhos nesta noite. Saia daqui com vida para a tua vida esta noite. Saia daqui com vida para os teus negócios esta noite. E quem é a vida da casa do Pai? Jesus, na iminência da crucificação, estando no cenáculo com os discípulos, olha para eles e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Interessante que ele não usa a expressão ter, mas ele usa o termo ser. Ele não diz eu tenho o caminho, ele diz eu sou o caminho. Eu não tenho a verdade, eu sou a verdade. Eu não tenho a vida, eu sou a vida. Só que o Pai continua e ele diz: estava morto e reviveu. Segundo lugar, tinha se perdido. E por que tinha se perdido? Porque a terra distante não é só o lugar da morte. A terra distante é o lugar dos que estão perdidos. O que impera na terra distante é morte e perdição. Só que de repente o filho volta para casa. E voltando para casa, o pai diz: se lá fora estava morto, aqui reviveu. Se tinha se perdido, foi achado. Aí o interessante é que eu faço a conexão de novo com João 14. Caminho, verdade e vida. Por que começa pelo caminho e não pela verdade? Por que começa pelo caminho e não pela vida? Porque a primeira necessidade do homem caído não era da verdade. A primeira necessidade do homem caído não era da vida. A primeira necessidade do homem caído era de achar o caminho. Lembra quando Adão peca e cai? Lembra quando Deus o tira do jardim? O que é que Moisés diz? Anjos com uma espada flamejante guardavam o caminho da árvore da vida. O homem saiu do caminho que Deus havia estabelecido.
Logo, para ele voltar para o caminho que Deus havia estabelecido, era necessário o caminho para voltar o homem para o ambiente que Deus havia lhe estabelecido. João Batista apontou sobre o caminho, mas não era o caminho. Isaías falou sobre o caminho, mas não era o caminho. Somente ele, Jesus Cristo de Nazaré, pode bater no peito e olhar para os discípulos e dizer: eu sou o caminho. E porque tu és o caminho, ele quis mais a verdade, porque eu não encontro a verdade para depois encontrar o caminho. Eu encontro o caminho e neste caminho eu encontro a verdade. Só que ele conclui: eu não sou só caminho, eu não sou só verdade, eu também sou a vida. São degraus. Caminho porque encontra o homem que está caído, verdade porque tira-lhe da mentira, e vida porque lhe dá a vida da restauração que o homem perdeu lá no Éden. O pai então diz: ele estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. Lá fora ele estava perdido, aqui dentro ele foi achado. Por que foi achado aqui dentro? Porque culto não é para todo mundo, irmãos. Vir para a igreja pode ser até para todos, entrar no templo pode ser até para todos, mas entrar no culto e desfrutar da comunhão da mesa é só para quem foi encontrado. Então essa glória que sai da tua boca é você dizendo: eu não estou mais perdido, eu fui achado. Esse aleluia é você dizendo: eu não estou mais perdido, eu fui achado. Essa língua estranha é se levantar a mão para o céu, é você dizendo: eu não estou mais perdido, eu fui achado. Aí eu me lembro do hino sacro da harpa cristã, e como eu gosto disso. Eu vagava pela senda do horror, oprimido pelo pecado e temor, quando Salvador eu vi, sua tenra voz ouvi, meu Jesus que me libertou por seu amor. Livre estou, livre estou. É ele dizendo: eu encontrei o caminho, eu encontrei a verdade, eu encontrei a vida. E porque você está livre, pela graça de Jesus, pela graça de Jesus, pela graça de Jesus. Você pode erguer as suas mãos aos céus para adorar a Ele.